Eu sou Paulo Brites e você está no meu canal Aprenda Eletrônica com Paulo Brites. Esse vídeo que você vai assistir agora, ele complementa um artigo que eu publiquei no site, o link está na descrição, testando o cristal da placa-mãe, aquele cristal de 32.768 Hz ou 32,768 kHz, como queira. Ele surgiu, o artigo surgiu, e o vídeo é um complemento, e eu sugiro que leia o artigo para entender mais detalhes, de uma dúvida colocada por um leitor, em cima de um outro artigo que eu tinha publicado há um pouquinho de tempo atrás, de um frequencímetro com pique, que está em duas partes, e o link também desse artigo do frequencímetro também está aqui na descrição. O que ele colocou lá era o seguinte, que ele... Parece que deu um break aí na gravação, não sei. Que ele tentou medir esses cristais que são usados em placa-mãe, já vou entrar em detalhe que não é só placa-mãe, no frequencímetro não funcionou. E aí eu não tinha feito esse teste, porque eu não trabalho com placa-mãe, não tinha me dado atenção para isso. Fui verificar e realmente não funcionou. E aí veio a ideia de pesquisar o porquê. Bom, na verdade, por que o cristal de 32.768? O detalhe mais detalhado está lá no artigo. Esse cristal, ele é usado em qualquer situação que você precise fazer uma base de tempo. Por exemplo, esses reloginhos aqui, esses cronômetrozinhos de cristal líquido, todos eles, relógio de parede, se for cristal líquido, né? Tem um cristal desse aqui dentro. Tá aqui, ó. Lá de cá, aqui. Tá? Para quê? Para fazer a base de tempo de 1 segundo. Por que que com 32.768 eu faço 1 segundo? Eu deixo para você ler lá no artigo o detalhe. É uma divisão de frequência. Instalar. E na placa-mãe você precisa dessa base de tempo para fazer o RTC, o Real Time Clock. É um relógio em última análise. Mas por que que esse cristal em particular não conseguia ler e os outros liam? Aí eu fui começar a esmiuçar, procurar artigos na internet, alguns papers dos fabricantes de cristal. E existem duas maneiras clássicas e básicas de fazer um cristal. Uma é pegar o cristal de quartzo, propriamente dito, cortar ele de uma maneira tal, que é complexa dessa de explicar, que ele vai vibrar numa determinada frequência. Tá? Quando receber uma diferença de potencial entre seus terminais. Ou se ele for vibrado, se ele for sacudido, digamos assim, ele vai produzir a frequência. No caso, a gente não vai sacudir o cristal, a gente vai aplicar DDP. Mas o cristal tem as suas características elétricas. Ele tem uma capacitância, ele tem uma ESR, que é uma resistência à série equivalente, que não é só de capacitor. E isso aí, eu já tive esses problemas no passado, quando eu fazia transcodificações de videogame, determinados cristais não funcionavam, que vendia no mercado. Eu cheguei uma época mandar fazer cristal na Cristal do Brasil, em parceria com outras oficinas, né? Porque os caras não fazem menos de 1000 cristais, com um cristal que funcionava nas transcodificações. O pessoal que batia a cabeça, ficava botando capacitor, ajustando, oscilava a cor, era um pandemônio. Essa é a maneira, corta o cristal ali. A outra maneira de fabricar o cristal é um procedimento chamado tuning fork. Tradução, garfo de sintonia. O que é um garfo de sintonia? Isso aqui é um garfo de sintonia. O pessoal da música conhece isso aqui, eles chamam de diapasão. Se você der um toque aqui, vou chegar perto do microfone, ele vai produzir uma frequência. Nesse caso aqui, se não me falha a memória, deve estar escrito em algum lugar aqui, não sei se está. É um Lá fundamental, 440 Hz. Eu usava isso aqui quando eu dava aula de física e tal, para demonstrar algumas coisas em acústica. 400 Hz, por aí.
De acordo com o tamanho da perna aqui do dente do garfo, ele vai produzir uma frequência. Quanto maior a perna, quanto maior a perna, menor a frequência. Quanto menor a perninha, maior a frequência. Claro que isso aqui não está lá na placa-mãe, porque é 400 Hz. E lá na placa-mãe é 32.768. Mas a ideia é a mesma. Só que não é feito com um alumínio, é feito com um cristal. No site, no artigo do site, eu boto uma figura ampliada lá, trocentas vezes, do cristalzinho lá dentro. Tentei cortar um para tirar, mas ele se diminuiu todo. Esses cristais de 32768 são fabricados, são mais baratos de fabricar, tanto que você compra isso no mercado livre aí por 50 centavos, imagina, para a indústria quanto é que isso sai. E dão uma acurácia razoavelmente boa para produzir 1 segundo. Entendeu? Atende bem. Então, foi a ideia. Mas por que 32.768? Isso você vai ler no artigo lá. É uma divisão por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar no 1 segundo. 1 Hz, tempo 1 segundo. Tá? Muito bem. Estava mais ou menos descoberto uma parte do mistério. Talvez esse cristal não tivesse, precisasse de uma energia maior do que o oscilador lá do frequencímetro fornecia para fazer ele vibrar na determinada frequência, ou tinha um problema de impedância, SR do cristal, alguma coisa que estava travando o oscilador não oscilava e você não media a frequência. Aí, descoberto isso, eu continuei na internet vendo o que o pessoal estava fazendo. Geralmente eu procuro essas coisas em sites fora do Brasil. Não leve a mal, mas lá fora o pessoal tem outra educação técnica, né? E aí, procurando, achei um artigo cuja descrição, cujo link do artigo está aqui na descrição do vídeo também, de um engenheiro holandês falando do problema que ele tinha tido e como ele tinha resolvido. O que ele fez? Ele pegou um circuito integrado chamado 4060, que é um divisor de frequências. Você oscila, bota um oscilador dele que pode ser RC ou pode ser com cristal, e faz divisões de frequência até chegar numa frequência mais baixa e medir com o osciloscópio. Mas eu queria fugir do osciloscópio. Ele vai gerar uma onda quadrada. Eu queria fugir do osciloscópio porque nem todo mundo tem o osciloscópio, é mais uma coisa para botar na bancada. Mas a ideia dele de usar o 4060 me despertou o que eu poderia fazer. Eu já conhecia o 4060 dos passados aí. Já tinha trabalhado com ele em algumas coisas, alguns projetos, não me lembro mais o que, mas lá quando eu comecei a rever, quando terminei o curso de eletrônica, eu tinha estudado eletrônica digital com válvula. Nem pensar em transistor, terminei em 68. Depois eu tive que me reciclar, e aí essa reciclagem foi autodidata. E não tinha Google, era comprando livro e lendo livro. Alguns ainda estão, muitos estão por aqui. E ainda hoje eu os consulto de vez em quando. Aí peguei o 4060 e digo, opa, peraí. Se eu fizer o seguinte, se eu botar um LED num desses pinos que gera uma frequência baixa, e nas divisões ele pode gerar 2 Hz, nesse caso 2 Hz, 4 Hz e 8 Hz, o LED vai piscar com uma base de tempo baixa e a gente vai conseguir ver a piscadinha do LED. Piscou o LED, o cristal está bom. Não piscou, o cristal não está. Né? Essa era a ideia. Fiz um ensaio. Vou dar uma pausa aqui para um telefone. Enfim. Aí, fiz um ensaio da ideia no protoboard, vi que funcionava. Bom, vamos trabalhar com essa ideia
e fazer um artigo sobre isso, explicando os porquês, porque eu gosto sempre de explicar os porquês, e depois fazer um vídeo para complementar o artigo, para mostrar a coisa funcionando. E está aqui o vídeo. Deixa eu pegar aqui a montagem que eu fiz com placa padronizada. Pensei que o cristal tinha caído. E aqui é uma fontezinha de 9 volts. Um detalhe que eu coloco lá no artigo. O CMOS, em tese, funciona de 3 a 15 ou 18 volts, depende. Tá. Mas eu observei na prática que esse circuito não estava funcionando com tensão de 5 volts. Tinha que ser 6 para cima para começar a funcionar. Duas hipóteses. Uma é que talvez a corrente consumida pelo LED podia estar dando uma prejudicada no integrado. Não sei se isso, eu estou fazendo uma conjectura aqui, que talvez eu, um dia, se tiver tempo, vou pesquisar mais detalhadamente. Essa é uma hipótese. Vamos trabalhar com 9, é fácil, bateria e tal, tudo bem. A outra hipótese, que eu já tinha descoberto lá pelos anos 90, no tempo que eu fazia transcodificação de televisão em videocassete, e se usava muito um integrado que era o 4013 para fazer lá um flip-flopzinho, para fazer chaveamento e tal. Eu comecei a fabricar as plaquinhas para vender para os técnicos, né? As plaquinhas vagabundas, que eles queriam comprar as vagabundas. Eu não usava aquela plaquinha e também não vendia a minha, porque a minha dava muito trabalho para instalar. Os caras queriam aquele negócio meia boca que ficava aquela imagem piscando lá, o cara cobrava baratinho. Depois teve muitos vídeos que chegaram na minha mão para refazer. Transcodificação boa, com pausa colorida. Mas o 4013 era um dos caras da... E eu sempre trabalhei com 12 volts para alimentar as placas, porque eu não gosto de pendurar nada na linha de 5. A linha de 5 é a linha digital, e a linha digital a gente não deve mexer com ela. Toda vez que você gera um ruído numa linha digital, é uma encrenca que você não sabe de onde saiu a encrenca. A linha de 12 é a linha analógica, é a linha de motor, de coisas mais queixo duro. Como eu trabalhava com 12, não estava com problema, mas o pessoal tinha que se acostumar a trabalhar com 5 volts, não sei por que razão, falta de conhecimento nenhum, era monta aqui, monta ali e vamos embora. E começou a surgir, eu vendia a placa, o cara dizia que não estava funcionando, eu testava, funcionava, eu testava porque estava com 12. Aí eu tenho que pesquisar por que isso. E descobri que tinha integrados da Philips que não funcionavam com 5 volts, só funcionavam com acima de 6, 8, se não me engano. Bom, passei a fazer o seguinte, para essa turma eu não vendia placa com integrado 4013 da Philips, vendia da National ou de outros fabricantes. Naquela época não tinha essa falsificação braba que tem hoje. Né? Então, a outra hipótese seria o integrado não estar funcionando com 5 volts, porque alguns não funcionam. São duas coisas a serem investigadas no futuro. Então, você que vai usar 5 volts, não funcionou, já sabe que pode ser por causa disso. Trabalha com 9, bateria, é tranquilo. O circuito é bem simples. O circuito está lá no site. Eu vou mostrar aqui rapidamente a folha, que eu não sei onde está. Ah, está aqui. Está aqui. O circuito é bem simples. 2 resistores, um de 10 mega entre os pinos 10 e 11, um de 470K do pino 11, que vai até o lugar onde vai entrar o cristal, que eu vou botar um bornezinho para espetar ele. 2 capacitores de 10 PF. O pino 8 é o terra do CI, o pino 12 é o reset, que tem que ser aterrado, porque se você deixar ele em nível alto, ele não deixa o oscilador funcionar. Pino 16 é alimentação, e pinos 1, 2, 3 são os pinos onde eu vou ligar o LED. Aqui, para efeito didático, eu vou mostrar o pino 1, 2 e 3, mas na prática você vai ver que talvez seja melhor trabalhar com o pino 2, porque a frequência fica mais razoável para acompanhar a piscadela do LED. Tá? Então você não precisa de usar aqueles 3 pininhos ali. O que eu sugiro é que você coloque um jumpzinho, que pode ser esse jumpzinho de placa-mãe, para conectar o LED com o pino 1 e desconectar.
Você já vai entender isso porque na hora que eu fizer a demonstração. Eu vou dar um pause agora para mostrar a plaquinha aqui funcionando. Deixa eu fazer aqui. O negócio aqui tá... Meu laboratório está caótico de tantas coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Chegando a câmera para cá. Tentar colocar aqui. Muito bem. Está aqui com... ajustar aqui para 9 volts aproximadamente, não é rigoroso. A fontezinha eu estou usando aqui só porque eu não tinha bateria de 9 volts aqui. Enfim, está aqui o cristal espetado no bornezinho. E agora eu vou pegar e vou jampear aqui o pino 1 com o LED. Se eu conseguir enxergar, que está difícil. Tem que dar uma... Tá dando para ver o LED piscar? Eu creio que sim, né? Tá lá o LED piscando. Agora eu vou tirar do pino 1 e vou passar para o pino 2. E a piscadela do LED ficou mais lenta. Eu vou passar para o pino 3. A piscadela do LED ficou mais lenta ainda. Eu acho que o pino 2 é uma opção boa. O 1 é muito rápido, o 8 é muito devagar. Agora o que acontece? Eu vou tirar o cristal e ele vai continuar piscando. Por que isso? Eu acho que é armazenamento de carga capacitivamente aqui. Então o que a gente faz? Desliga. Por isso que eu sugiro você usar aquele jumpzinho para ligar o LED no pino que você escolher, que eu estou sugerindo que seja o 2. Coloca o cristal. Vou ver se eu consigo enxergar aqui. A iluminação está meio ruim para mim. Acho que consegui. Coloco o cristal. Coloquei. E vou colocar aqui no pino 2. Pronto. Tá lá piscando lá no pino 2, tá? Então, recapitulando, tira a ligação do LED com o pino do CI, jumpzinho de placa-mãe, bota o cristal e espeta o jump, para você não ter um efeito falso. Isso me parece que é um armazenamento de carga aqui no CI, ele fica meio... teria que dar um reset. Talvez aquele reset que eu botei no pino 12, talvez fosse a ideia de botar um switch de toque ali para fazer ele parar de oscilar, por isso que ele tem o pino de fazer parar o oscilador, mas acho que não vale a pena. Acho que essa ideia aqui funciona, mas fica a ideia, alguém pode querer fazer essa seguinte experiência: em vez de colocar o pino 12 aterrado direto, acho que é 12, né? Bota um resistor de pull-up dele, puxando ele para o VCC, nunca se deve deixar um pino voando, ou você bota no VCC ou você bota no terra. Resistor de pull-up, se você não sabe o que é, isso eu explico nas minhas aulas de eletrônica digital lá no Clube Aprenda Eletrônica. Tá? E bota uma chavezinha de toque para resetar. Essa é uma ideia que, se eu tiver um tempo, eu vou fazer aí, mas é que eu estou com tanto projeto, tanta coisa, minhas aulas do clube estão atrasadas, porque surgem essas coisas, eu preciso dar resposta, enfim. Eu acho que com isso aqui eu consegui dar uma explicada. Os links fugiu aqui. Ah, tá bom, não precisa ver minha cara. Consegui dar uma explicada. Como eu disse, leia o artigo. Eu sempre vou tentar fazer assim, um artigo escrito com detalhes, com informações mais detalhadas, e um vídeo com a parte prática, né, sem comercial, tá? Vendendo abobrinha. Gostou, dá o like, bota um comentário. Não gostou, dá o dislike, bota um comentário. Tudo é válido, só não vale xingar a mãe, como eu costumo dizer. O resto, não gostei, isso foi perda de tempo, isso não vai funcionar. Tá bom, tá? É uma ideia, eu acho que funciona.
sugiro que quem está interessado faça o experimento, né? Nada é definitivo, a gente tem a teoria e tem a prática para complementar uma na outra. Olha os links que estão na descrição do artigo no site, do artigo lá do cara do holandês, sei lá, tem mais outros links por aí, tá? E até o próximo encontro.